4 de outubro de 1957, 22h28, horário de Moscou. Um duplo bip ecoou pelos rádios do mundo inteiro. Um som simples, quase inocente, mas aquele barulho fez presidentes acordarem no meio da noite, generais suarem frio e cientistas americanos perceberem que tinham perdido a maior corrida da história. Porque enquanto o mundo olhava para o céu tentando entender o que estava acontecendo, a União Soviética acabava de fazer o impossível. Colocou o primeiro satélite espacial em órbita da Terra. Mas essa não foi sorte. Foi o resultado de um homem que passou 6 anos num campo de trabalho forçado na Sibéria. E ainda assim mudou a história da humanidade para sempre. Hoje você vai conhecer o lado da corrida espacial que ninguém conta. O lado soviético. Mas antes de chegarmos às estrelas, precisamos voltar ao inferno. Em 1955, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 2 superpoderes emergem. Estados Unidos pelo lado do capitalismo e União Soviética pelo lado do comunismo. Nenhum conflito armado direto, apenas a guerra de bastidores, a popularmente chamada de Guerra Fria. A disputa se estende para vários campos, como economia, cultura, esporte e espaço. Aqui tem um detalhe que pouca gente sabe. A tecnologia que foi feita para levar humanos ao espaço foi a mesma que foi criada para matá-los. A Alemanha nazista desenvolve o míssil V2, que foi o primeiro míssil balístico guiado de longo alcance do mundo. Em 1955, com o fim da guerra, uma nova corrida começou, a corrida à procura dos cientistas alemães. A Operação Paperclip dos Estados Unidos captura Wernher von Braun e os melhores cientistas da sua equipe. Por outro lado, a União Soviética fica com um centro de testes localizado em Peenemünde. Cada lado tinha metade do quebra-cabeça, mas o soviético tinha algo que os americanos não tinham. Um gênio que ninguém conhecia. Seu nome, Sergei Korolev. Nascido na Ucrânia em 12 de janeiro de 1907, seus pais se separaram quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Era uma criança solitária de poucos amigos, mas desde pequeno ele alimentava um sonho: voar. Aos 17 anos, Sergei já projetava planadores, e aos 24 já liderava um grupo de pesquisa de foguetes em Moscou. Em 1931, funda a GIRD, que significa Grupo de Investigação do Movimento e Reação. Lança os primeiros foguetes soviéticos de combustível líquido. O futuro dele parecia brilhante, mas em 1938, numa noite fria de junho, a porta da casa de Korolev foi derrubada. Homens da polícia secreta de Stalin o arrastam para fora, sob a acusação de ser inimigo do Estado, traidor e de sabotagem. Mas a verdade é que a denúncia foi feita por colegas com inveja do Korolev. Ao todo, ele passou 6 anos no inferno na Terra. Primeiro, ele foi torturado na prisão de Lubyanka, onde ele perdeu os dentes. Depois ele foi transferido e passou 4 meses em Gulag de Kolina, na Sibéria, onde a temperatura chegava ao menos 50 graus Celsius. Depois foi transferido para trabalhar em minas de ouro, onde pessoas morriam em semanas lá. Korolev sobreviveu a tudo isso, mas seu sonho parecia morto. Até que vem a segunda chance. Em 1954, Stalin precisa de foguetes para competir com os Estados Unidos. Percebendo o erro, ele liberta Korolev da prisão com a missão de criar um míssil equivalente ao V2 alemão. Korolev aceita de momento, mas ele tem um plano secreto. Porque Korolev ele não queria fazer armas, ele queria mandar o homem para o espaço. E ele iria usar o próprio programa militar para realizar o seu sonho. Em 1957, Korolev desenvolve o R-7, o primeiro míssil intercontinental, com a incrível capacidade de levar até 5 toneladas, enquanto os americanos tinham apenas a capacidade de levar 5 quilos. Korolev conversa com Khrushchev de que devemos colocar um satélite no espaço, mas havia um problema no meio do caminho. O satélite não ficaria pronto a tempo, e Korolev sabia que se perdesse a janela, nunca mais teria outra igual.
Aí a solução foi criar um satélite mínimo, uma esfera de metal de 58 centímetros, pesando aproximadamente 83 quilos, com uma simples função de transmitir um duplo bip do espaço. Após a famosa frase dita por Korolev Poyekali, que significa "vamos lá" em russo, o foguete decola do cosmódromo de Baikonur, lá no Cazaquistão. 19 minutos e 56 segundos após o lançamento, ele alcança a órbita. E após isso, o mundo ouve o famoso bip duplo. Na manhã seguinte, jornais americanos estampavam as manchetes de pânico. O New York Times estampou na capa: soviéticos disparam satélite ao espaço. Em Washington, os generais não conseguem acreditar. Como os soviéticos, com sua economia atrasada, fizeram isso primeiro? Mas o sucesso do Sputnik criou uma pressão insuportável. Em 7 de novembro, 40º aniversário da Revolução Bolchevique, Khrushchev existe: quero outro espetáculo especial lá no espaço. E Korolev tem menos de um mês para realizar essa façanha. Não tinha tempo para desenvolver um sistema de retorno. Qualquer ser vivo que subisse não voltaria. E foi aí que os cientistas tomaram a decisão mais controversa da história da exploração espacial. Três anos de idade e aproximadamente 6 quilos. Temperamento calmo, dócil e inteligente. Nome original Kudryavka, ou Cacheadinho em russo. Agora, por que eles escolheram cães de rua? Porque eles já eram acostumados com frio extremo. E também eram resistentes a fomes, porque passavam vários dias sem comida. E as fêmeas escolhidas foram porque eles não precisavam levantar a perna para urinar. 10 cachorros foram selecionados. Elas primeiramente foram treinadas em centrífugas para simular a gravidade. Depois foram deixadas em confinamentos em espaços cada vez menores, entre 15 a 20 dias. E o resultado disso é que ela parava de comer, defecar e urinar. Apenas o treinamento prolongado funcionava. As 3 finalistas após essa etapa de treinamento foram a Albina, que teve o melhor desempenho, mas foi descartada, porque ela tinha acabado de ter filhotes. A Musca virou a reserva da reserva. E a Laika foi a escolhida. Vladimir Yazdovotsky, o cirurgião responsável, fez algo que não deveria. Na véspera do lançamento, levou Laika para casa, deixou ela brincar com seus filhos. 3 de novembro de 1957, 5h30 da manhã. Sputnik 2, 4 metros de altura, construídas peças. Cabine minúscula e acolchoada. Laika, presa a correntes, poderia se deitar ou se sentar, mas não se virar. Comida gelatinosa e recipientes para dejetos. E um sistema de eutanásia, que enviava a ração envenenada após 7 dias. Quando o foguete ligou, Laika começou a uivar de terror. O barulho era ensurdecedor. As vibrações eram violentas. Os batimentos cardíacos dela foram de 103 a 244 batidas por minuto. A respiração da Laika quadriplicou. E a gravidade enfrentada por ela era 5 vezes mais forte do que a da Terra. Mas ela sobreviveu ao lançamento. E 103 minutos depois, ela fez a primeira órbita completa. Laika estava neste momento vivendo no espaço. Laika viveu por uma semana alimentando-se normalmente. No 7º dia, a ração envenenada foi liberada. Morte indolor em 15 segundos. Laika morreu entre 5 e 7 horas após o lançamento. A possível causa foi uma falha no escudo térmico. A temperatura na cabine subiu instantaneamente para 90 graus Celsius. Combinando com o pânico, estresse e desidratação, Laika morreu sozinha, superaquecida, aterrorizada e flutuando no espaço. Sputnik 2 deu 2.570 voltas na Terra e ficou 162 dias em órbita. E em 14 de abril de 1958, ela se desintegra na atmosfera. E em 1908, Oleg Gazenko, um dos cientistas, disse: quanto mais tempo passa, mais eu lamento. Não deveríamos ter feito isso. Nem sequer aprendemos o suficiente para justificar a perda do animal. Após todos esses acontecimentos, Korolev continua imparável. E em 1959 ele lança a Luna 2, a primeira sonda a atingir a Lua. E no mesmo ano, o Luna 3, que tira a foto do lado oculto da Lua. Em 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se torna o primeiro humano a chegar ao espaço. Poyekali foi as mesmas palavras que Korolev usou na Sputnik. 108 minutos de voo, Gagarin vê a Terra de cima e diz: a Terra é azul. É linda, mas não vi Deus lá de cima.
E aqui tem alguns feitos que a União Soviética atingiu primeiro. Em 1963, Valentina Tereshkova, primeira mulher a ir ao espaço e até hoje a única a ir em voo solo. Em 1965, Alexei Leonov foi o primeiro a fazer uma caminhada espacial. Em 1971, a Salyut 1 foi a primeira estação espacial. Em 1986, o Mir, que foi a primeira estação permanente espacial. Mas aqui tem algo incrível. Durante toda a vida de Korolev, o mundo não sabia quem ele era. Seu nome era segredo de Estado. Em reportagens, quando saía no jornal, aparecia só o engenheiro-chefe ou o designer-chefe. Até o prêmio Nobel a ele foi oferecido. Khrushchev prontamente recusou. O criador da Sputnik é o povo soviético, não um homem. Em 14 de janeiro de 1966, aos 59 anos, morre Korolev por complicações de uma cirurgia de rotina. Ironicamente, vindo de sequelas de torturas que ele sofreu em 1938. Korolev morreu sem ver o homem chegar à Lua, mas foi ele quem abriu o caminho para isso. A efeito de comparação de Korolev, os feitos americanos são: em 1969, a chegada do homem na Lua. E americanos vencem a corrida espacial na narrativa popular, mas até hoje, a única maneira de chegar à Estação Espacial Internacional é através da cápsula Soyuz, tecnologia soviética dos anos 60, ainda em uso. Os trajes espaciais baseados no soviético. O sistema de suporte de vida do ISS foi baseado nas estações Salyut e Mir. Como disse o historiador Gerhard Groth, a União Soviética perdeu a corrida para a Lua, mas a contínua presença humana no espaço se deve à determinação soviética. Hoje, espalhada pela Rússia, existem algumas homenagens a Korolev. Uma rua em Moscou chamada Ulitsa Akademika Koroleva, uma cidade renomeada para Korolev, antiga Kaliningrad. O asteroide 1855 foi batizado de Korolev. Um homem torturado pelo próprio governo salvou a reputação desse governo perante o mundo. Uma cadeira de rua abriu o caminho para a maior aventura da humanidade. Enquanto o mundo celebra os americanos pisando na Lua, ninguém lembrava que foram os soviéticos que ensinaram a humanidade a sonhar com o espaço. A corrida espacial mostra algo profundo sobre nós, humanos. Nossos maiores feitos vêm dos nossos piores momentos, da guerra, da competição e do medo, mas também vem da coragem de um homem que sobreviveu ao Gulag e ainda quis tocar as estrelas, de uma cachorrinha de rua que, mesmo sem saber, carregou o sonho de uma civilização. Talvez a verdadeira vitória sobre a corrida espacial não tenha sido ter chegado à Lua, mas provar que, quando olhamos para cima, todos nós, americanos, russos, humanos, vimos o mesmo céu infinito. E você? Que história você quer ver contada aqui no Sabia Não? Comenta aí embaixo e curte o vídeo. E se inscreve no canal. Até a próxima.